Veja 10 momentos em que jogadores da National Football League salvaram vidas. Em 10º lugar, Christian McCaffrey resgatou alguém que quase caiu para a morte. No Colorado, em Castle Rock, McCaffrey fazia trilha junto com Dan, seu neto, que tirou uma selfie no topo. Porém, ao iniciarem a descida, ouvi um sapato escorregar e alguém dizer, parecia meu avô, então me virei e o vi caindo. O homem escorregou e caiu na trilha, milagrosamente bem diante de McCaffrey. Vamos, Dan. Ele ainda está acordado? Ele está respirando, ele está lutando. Paramédicos correram ao local e levaram o homem ao hospital. Os médicos descobriram que ele quebrou 12 ossos, incluindo pescoço, costelas, pelve e fêmur, além de sofrer uma hemorragia cerebral que poderia tê-lo matado a qualquer momento. Após várias cirurgias e semanas no hospital, Dan se recuperou, e McCaffrey enviou ingressos e camisas autografadas para ele. Ele visitou a família, que agradeceu por suas ações rápidas salvarem a vida do ente querido. Conversei com o pai de Eli, que agradeceu muito aos atletas que salvaram a vida do pai dele. E claro, os McCaffreys e Michael continuam enviando suas orações. Agora tudo bem, eu definitivamente consigo imaginar McCaffrey salvando um senhor de idade. Ele está sempre ajudando, mas esse é só um dos 10 momentos em que jogadores da National Football League salvaram vidas, de um voo quase mortal a acidente de trem, até um jogador arriscar se afogar para salvar a família. Antes desses casos, no número 9, um ex-colega de Tom Brady arriscou a vida para salvar vítimas de um acidente fatal. O ato desse jogador foi tão corajoso que a polícia lhe deu um prêmio normalmente reservado a veteranos heróicos, pois Blaine Gabbert e seus irmãos estavam de jet ski na Baía de Tampa, quando do nada eles perceberam um helicóptero literalmente caindo do céu. A equipe do Blaine agiu rápido para ajudar. Então eles conseguiram tirar a família e colocá-los nos jet skis dele apenas segundos antes de todo o helicóptero afundar. Vimos 2 coletes salva-vidas amarelos e achei que devíamos conferir. A criança mais nova tinha acabado de subir e disse que estava presa lá dentro. Perguntei se havia mais alguém preso. Então, eu liguei para o 911. O piloto ainda estava na água. Então vocês chegaram. Arrastei ele até o barco e, felizmente, o corpo de bombeiros já estava lá, junto com todos. O crédito é desses caras. Se não estivessem lá, nada disso teria acontecido. Momento exato, poderia ter acabado mal. Todo o trabalho que você fez lá fora, não há motivo para não torná-lo um membro honorário da nossa patrulha marinha. Mas por mais que ele tentasse dar o crédito a todos os outros, foi graças aos seus esforços que a família milagrosamente conseguiu chegar em segurança, sem nenhum ferimento. Ficamos presos sob tantas coisas. Eu estava cercado por cabos, fios, fones e cintos de segurança. Achei mesmo que morreria naquele helicóptero. Agora, esse homem com certeza tem sorte de estar aqui para contar a história, e sinceramente é tudo graças ao Blaine. No número 8, o grupo de mensagens de Tyreek Hill ajudou a salvar um fã. Após conhecer superfãs dos Chiefs depois de um jogo, Tyreek logo fez amizade e foi convidado para o grupo de mensagens deles. Eles sempre parabenizavam Tyreek após os jogos, especialmente Louis Brewer, o maior fã dos Chiefs do grupo. Após um jogo em que Tyreek brilhou com uma das melhores atuações de sua carreira, o grupo estava cheio de mensagens de todos, exceto do Louis. Isso era incomum, então Tyreek suspeitou e pediu para checarem o Louis. Foi aí que eles finalmente foram até lá e encontraram o Louis caído, inconsciente, no chão do banheiro. Aconteceu que ele tinha sofrido um derrame dias antes e estava lá desde então, lutando pela vida. Louis foi levado ao hospital, onde os médicos tentavam de tudo. Após um tempo, conseguiram que Louis voltasse a respirar bem e recebeu os cuidados para se recuperar. Tyreek precisou aparecer pelo garoto. E aí, cara, posso ganhar um toque? Meu parceiro. Tudo só aconteceu porque o Tyreek percebeu e comentou, e o Louis sobreviveu. Na 7ª posição, Mark Andrews enfrentou uma doença grave e isso o ajudou a salvar outra vida. Porque quando era criança, o Mark já tinha sido diagnosticado com algo que poderia matar. Eu fui diagnosticado, eu tinha 9 anos de idade, na época eu era muito ativo, eu jogava futebol. Lembro quando o médico contou aos meus pais e a mim que eu tinha diabetes tipo 1. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. O pai dele chorava porque é uma doença mortal que afeta mais de 9 milhões de pessoas no mundo. Mesmo tendo lutado contra isso a vida toda, Mark nunca imaginou que essa experiência o ajudaria a salvar outra pessoa. Lá em cima, na 40 mil pés de altitude, um avião estava voando com Mark a bordo até que um passageiro, de repente, começou a ter uma emergência médica extrema.
As pessoas imediatamente correram para tentar descobrir o que ela estava enfrentando. Ouvi que a frequência cardíaca dela estava muito baixa, entre 35 e 40 BPM, e o pulso era fraco. Em certo momento, precisou de oxigênio. E agora, sabendo disso, nem mesmo os médicos a bordo conseguiram descobrir o que causou isso ou como ajudar, até que Mark reconheceu os sintomas dela. Bem, antes de tudo, eu nem sabia que era o Mark. Eu não fazia ideia de quem estava sentado ao meu lado. E ele basicamente disse, você sabe, será que o nível de açúcar no sangue dela pode estar baixo? Eu tenho um kit de teste para diabetes. O teste de Mark mostrou que o açúcar no sangue da mulher estava perigosamente baixo, indicando necessidade imediata de açúcar. Deram um pouco de suco de laranja para ela e logo começou a se sentir melhor, permanecendo estável até o pouso. Embora Mark tenha elogiado os médicos e os chamado de heróis, todos no voo sabiam que foi ele quem realmente salvou a vida dela. Quem torce pelos Ravens nos últimos 5 anos conhece Mark Andrews. Era quase previsível que um herói desconhecido se destacaria naquele momento. Uau, cara. Sinceramente, Mark é um herói por isso. Na sexta posição, avançando a mais de 160 km/h, vinha algo com mais de 15 toneladas. O ex-jogador da National Football League, Brandon Bear, estava apenas indo para o trabalho quando, bem na sua frente, um trem enorme bateu em um veículo que estava preso nos trilhos. Ele dirigiu pelo canteiro central, perseguindo o trem que arrastava o caminhão por centenas de metros. Ele correu para ajudar quem estava no veículo. Eu só me abaixei por causa do calor e corri até a janela. Brandon viu um homem preso pedindo socorro. Ele conseguiu puxá-lo pela janela antes de tudo pegar fogo. Ele tirou essa foto da explosão que mostra as pernas desse homem que preciso borrar por ser gráfica demais para o YouTube. Mas mesmo que o homem tenha sido levado de helicóptero para um hospital, onde felizmente só teve que lidar com uma perna quebrada e uma concussão, segundo Brandon, o fato de ele ter sobrevivido já foi um milagre. Vou te dizer, sei que o senhor queria que aquele cara vivesse, pois não há razão para ele ter sobrevivido ao que aconteceu ali. E eu simplesmente me sinto verdadeiramente abençoado por ter sido guiado até lá para ajudá-lo. Aquela situação foi uma loucura. Em quinto lugar, jogadores da National Football League não salvam só vidas humanas. Outro jogador da National Football League salvou um monte de animais de estimação. Khalil Shakir não queria que algo ruim acontecesse aos animais inocentes, pois sabe que cachorros como o dele podem ser muito valiosos para uma família. É por isso que ele ficou absolutamente devastado ao saber que um abrigo de cães nessa região realmente ficou sem espaço para 19 cachorros, e se eles não encontrassem um lar em poucas horas, seriam sacrificados, ou seja, mortos. É por isso que Khalil decidiu resgatar cada um deles por conta própria. Depois ele fez um evento de adoção que ajudou os 19 cães a encontrarem novos lares. Então, nem me surpreende que vários fãs tenham agradecido a ele por literalmente salvar a vida dos cachorros. Mas cachorros são uma coisa. Quarto ponto. Num jogo da National Football League, nunca imaginei que um jogador precisaria salvar uma criança de morrer. Após o jogo dos Chiefs, as crianças correram para ver seus jogadores preferidos voltando ao vestiário. E de repente, a criança caiu de cabeça, e muitos pensaram que seu pescoço poderia estar quebrado, ou pior ainda, ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Até ter Sean Wharton levantá-lo de volta às arquibancadas. Bem, eu diria que foi uma reação natural, e quando ouvi meu nome, vi ele caindo. Só precisei empurrá-lo um pouco para as arquibancadas para evitar que caísse com força. Crianças, vocês têm que tomar cuidado porque, pelo menos daquela vez, ele teve sorte de ter sua vida salva. Mas em terceiro lugar, Peyton Hillis salvar a própria família quase custou a vida dele. 4 de janeiro de 2023, em Pensacola, Flórida. Era um dia comum, famílias como a de Peyton se divertiam na praia. Mas justamente quando tudo parecia estar indo bem, algo deu terrivelmente errado. Ouvi minha mãe gritar, olhei para ela e ela apontou para meu filho dizendo: Ori e Camila se afogaram. Nem pensei, só reagi e corri para a água. Aconteceu que uma corrente de retorno, que é um grupo poderoso de ondas perto da costa que suga a água para mais fundo no oceano e é extremamente perigosa, apareceu de repente. O filho e a sobrinha de Peyton começaram a se afogar. O momento mais assustador para mim foi nadar até meu filho e ter que passar por ele porque minha sobrinha estava em mais perigo. Você vê os olhos dele virando e só pensa: Senhor, por favor. Não me importo com minha vida, mas se tirarmos ele daqui, isso será tudo que vai importar. Agora, mesmo que Peyton felizmente tenha conseguido trazer sua sobrinha e seu filho de volta para a margem, as coisas rapidamente ficaram muito piores. Eu simplesmente desmaiei.
O 911 foi acionado e os paramédicos chegaram rapidamente. Eles começaram o atendimento, mas então descobriram que Peyton era quem tinha algo mortal. O voo do Flight for Life foi essencial no transporte de helicóptero ao hospital. E como tanto os pulmões quanto os rins dele estavam falhando, ele foi colocado em um respirador e ficou completamente inconsciente. Não foi 1 nem 2, mas 10 dias se passaram enquanto ele era tratado pelos médicos. Até que milagrosamente, Peyton não apenas acordou, ele sobreviveu depois de salvar a vida de sua família. É um milagre que ninguém tenha morrido. É incrível não estarmos enterrando alguém. Uau, ele ganhou meu respeito com isso. Tudo bem, antes de chegarmos ao momento mais insano em que um jogador da National Football League salvou alguém, vamos aliviar o clima com o número 2. Quando ele fez um touchdown insano, todo o treinamento valeu a pena, porque ele quase morreu e teve que salvar a própria vida. Depois ele repostou o clipe editado de COD dizendo: "Eu estava mal, precisei me auto-reanimar." Salvar a própria vida na televisão só para desrespeitar os adversários foi insano. Mas voltando à seriedade, o único motivo de Dak Prescott ter salvado alguém é porque a pessoa mais próxima dele morreu. Dak nunca esperou que algo ruim acontecesse com sua mãe, Peggy. Ela estava saudável quando teve Dak. Logo viraram melhores amigos e o vínculo parecia inquebrável até receberem uma notícia devastadora. Peggy foi diagnosticada com câncer e, enquanto sua saúde piorava, Dak esteve sempre ao seu lado apoiando-a. As coisas seguiram até que menos de 1 ano depois ela faleceu. Dak ficou obviamente devastado, mas lidar com uma tragédia causada pelo câncer por tanto tempo e de forma tão dolorosa era algo do qual ele queria poupar outras pessoas. Por isso ele criou a Fundação Faith Fight Finish. Um dos objetivos era oferecer exames gratuitos de câncer. Não deve haver desculpa para não fazer o exame para essa doença mortal. Sua saúde é importante demais para ser negligenciada. Sua saúde importa. Mas mesmo com Dak incentivando as pessoas a verificarem se estavam saudáveis, ou pelo menos a detectarem o câncer cedo, ele nunca imaginou que oferecer exames para as pessoas dentro da própria organização dos Cowboys revelaria algo assustador. O funcionário Ted Carper fez o exame, e inesperadamente o resultado apontou câncer de amígdala em estágio 2. E mesmo sendo uma das piores notícias que alguém pode receber, o fato de Dak tê-lo incluído nos exames foi o que permitiu detectar o câncer cedo o suficiente para que os médicos pudessem agir rapidamente e remover completamente o tumor. Então, se não fosse pelo Dak, ele não estaria aqui para contar essa história. É por isso que tudo o que Ted conseguiu dizer foi: "Obrigado, você provavelmente vai salvar minha vida."